Ferran Torres é do PSG. Nesse vídeo daqui eu vou fazer o resumo do futebol internacional. Então já vamos lá, primeiro passando pelos jogos do dia desta sexta-feira, depois a gente passa pelas notícias e vê também os jogos que teremos nesse sábado, já que volta, por exemplo, Campeonato Espanhol, teremos já Campeonato Português novamente, Championship vai se iniciar, né, Campeonato Inglês, segunda divisão inglesa. Então essas competições internacionais também estão voltando a todo vapor, né? Na Liga Argentina, o Racing do Vojvoda perdeu em casa para o Banfield, resultado inesperado. Enfim, o Vojvoda se complica aí nesse início dele com o Racing, um resultado que eu não esperava, tá? Racing na 12ª colocação do Campeonato Argentino, vem de 3 derrotas seguidas, embalou uma fase ruim. No Campeonato Boliviano, o Real Tomayapo venceu do Universitário de 20 por 1-0 e o Bolívar atropelou o San Antonio por 4-1 antes de enfrentar o São Paulo no jogo de volta da Sul-Americana, né? O Bolívar que está na segunda colocação, atrás somente do Always Ready, embalou uma fase muito boa e assumiu a segunda colocação, que era por um bom tempo do The Strongest. Era sempre Always Ready, The Strongest, o The Strongest perdeu força e agora o Bolívar já assumiu a segunda colocação. Deixa eu ver só no Racing, cara, se o Léo Pérez, volante ex-Grêmio, jogou, ele foi uma contratação recente. Eu acho que aqui, ó, entrou. Já estreou o Léo Pérez, que saiu do Grêmio e foi pro Racing. O Grêmio tava muito mal. Vamos ver se no Racing ele encontra o futebol que ele apresentou no Huracan nesse início de carreira dele. Mas resultado muito ruim pro Racing, né? A gente vê aqui jogadores conhecidos nesse time, né? O Marcos Rojo, né? A gente vê o Cambeses, excelente goleiro. Tem o Craneviter, ex-volante do River Plate. Esse Tejo, eu não sei quem é Tejo, cara. Alejandro Tejo, não sei quem é. Tem o Lautaro Dias, que veio do Santos, né? Um time que foi pegando refugos do futebol brasileiro. O Lautaro Dias que não deu certo nem no Cruzeiro nem no Santos. Aí trouxe o Léo Pérez vindo do Grêmio, que não deu certo também. Trouxe agora o Adonis Frias, ex-Santos. Vai trazer, ainda vai anunciar, mas tá muito encaminhado. No banco de reservas ficou o Martirena, que é um grande lateral, né? Não teve o Adrian Martinez suspense, não teve o Zarate, o ex-Galo, não teve o Vergara, ex-América de Cali, não teve o Di César, que é muito bom zagueiro de seleção argentina, já chegou a jogar, por exemplo. Muitos desfalques do Racing, né? Mas não é motivo para uma derrota como essa. No Campeonato Chileno, o La Serena venceu do Concepción por 2-0. Jogos da Colômbia todos adiados, né? Depois do desastre que teve lá, né? Já faz uma semana que todos os jogos da Colômbia estão sendo adiados. Então, Llaneros e Tolima adiado, Milionários e Barranquilla adiado. Na Croácia, o Dinamo Zagreb meteu 4-0 para cima do Rudis. Viborg 2-1 para cima do Arauz. No Equador, Del Valle segue essa cena de grandes resultados, mais uma vitória. Dessa vez o Carlos Gonzalez jogando e fazendo gol, né? Vitória por 3-2 e mais do que sobrando no campeonato. Já é campeão, cara. 25 jogos e já é o campeão do campeonato equatoriano. 64 pontos. O Del Valle é bizarro, cara. Ó, olha como é que foi o campeonato equatoriano, cara. Não teve nem graça. Não teve nem graça. Primeiro colocado com 25 jogos, 21 vitórias, 64 pontos. Segundo colocado é o Macará, que está enfrentando o Santos, né? Muita gente está subestimando o Macará, mas não é um time fraco. E a diferença é de 23 pontos, cara. 23 pontos, tá maluco, cara. Em 25 jogos marcou 61 gols o Del Valle. Saldo de gols de 37, o saldo de gols. Bizarro. Cara, a fase do Del Valle é muito especial. O Tolima, lógico, é muito ruim o desastre que aconteceu na Colômbia. Mas olhando futebolisticamente, esse jogo adiado entre Del Valle e Tolima, pro Tolima foi algo benéfico. Porque o Del Valle está numa fase incrível. Vamos ver quando esses jogos ocorrerem entre Tolima e Del Valle, se o Del Valle vai seguir numa fase tão boa. Mas olha a sequência do Del Valle, é um time incrível, cara. 3-2 no Delfim, aí venceu o da LDU por 2-0, venceu do Cuenca por 1-0, venceu do Manta por 1-0, venceu do Orense por 3-2, venceu do Técnico Universitário por 3-0, venceu do Emelec por 6-1, venceu do Alcas por 3-0, venceu do Mochuca Runa por 4-1, venceu do... Porra, aí também pegou um time amador, 2-0, se não ganha também, né? Meteu 4-0 no Manta, 4-2 no Guayaquil City, 1-0 no Rosário Central. E aí sim, a última derrota já fazem 3 meses, cara, do Del Valle. A última derrota do Del Valle fazem 3 meses. É bizarro, cara. É bizarro. O Del Valle tá numa fase muito especial. E já é o campeão equatoriano com muitas rodadas de antecedência. Na Liga Europa, o Lech Poznan amassou o Klaksvik, que está classificado. Rosenborg 2-1 para cima do Viking. 2 de maio superou o Recoleta, que vai enfrentar o Boca Juniors no jogo de volta da Sul-Americana, né?
O Atlético Grau venceu o Comerciantes por 1-0, Cusco 2-0 no Juan Pablo, Sporting no Campeonato Português meteu 3-2 no Vitória de Guimarães. No Campeonato Russo, Orenburg e o Lokomotiv Moscou ficaram no empate. Na Suécia, o Elfsborg 3-0 do Vasteras. E no Campeonato Uruguai, o Boston River e Danúbio ficaram no 0-0. Notícias do dia: o Atlético de Madrid anunciou o Cristian Romero, baita reforço. Ele tem a cara do Atlético de Madrid. Eu acho que vai dar muito certo no comando do Simeone. PSG anuncia o Ferran Torres, cara vindo do Barcelona, contrato até 2031. Ele vai ser o camisa 9 do PSG. A questão é, qual que vai ser o ataque do PSG agora? Porque eu ainda acho que vai manter Doué, Kvaratskhelia e Dembélé, cara. Então o Ferran Torres está saindo de reserva do Barcelona, mas que com a saída do Lewandowski o Ferran seria titular. Então o Ferran Torres está saindo de titular na teoria deste novo Barcelona para ser reserva do PSG. Não sei se ele viria a ser de fato titular do Barça, né? Porque trouxe o Anthony Gordon, trouxe o ADM, não sei como funcionaria esse novo Barcelona. Mas indo pro PSG, eu acho que ele vai ser reserva. Só que assim, eu acho que no futebol mundial, um cara que seria um reserva ideal pro Dembélé é justamente o Ferran Torres, tá? Então eu acho que o Ferran Torres tem tudo para ser um substituto assim perfeito pro Dembélé, sendo bem honesto. E eu acho que com essa contratação do Ferran, inclusive, tudo encaminha, que daqui a pouco eu ainda vou trazer outra notícia, que o Barcola deve ser vendido, tá? Porque não faz sentido ter Ferran, Barcola no banco, diversos outros atacantes também. Então, eu acho que o Barcola vai ser vendido. E trazer o Ferran Torres eu achei um baita reforço também. Belo reforço pro PSG. Trouxe o cara que foi o nome do título da Copa do Mundo da Espanha, né? Aqui, ó, Ferran Torres e Mika Götze estão ambos em Paris agora para anunciar com o PSG. Esse Mika Götze vindo do Ajax, tá jogando muita bola mesmo. Ele que é belga, né? Seria um grande reforço para a princípio ser reserva, mas ir ganhando espaço dele aos poucos, né? Principalmente brigando por posição com o Kvaratskhelia. O PSG trazendo jogadores ainda jovens e muito bons. O Ferran já é até meio rodado, jogou no Valência, jogou no Manchester City, tava no Barcelona, mas ainda assim é muito jovem. E o Michael Götze também é uma promessa surgindo por agora. O PSG mantendo esse padrão de trazer jovens e jovens muito bons de bola, né? O Immobile anunciou a aposentadoria dele, grande centroavante, ídolo da Lazio. Aí rodou por outras equipes como o Besiktas, estava no Paris FC, não estava mais tão bem e se aposenta aos 36 anos. Mas foi um grande atacante, tá? Grande atacante. Eu gostava muito de jogar nele no 10 anos atrás, quando eu jogava Dream League Soccer. Não sei se alguém aqui está assistindo o vídeo chegou a pegar essa época. Eu gostava muito do Immobile naquela época. Enfim, falando em Lazio, a Lazio anunciou o Fratesi, vindo da Inter de Milão, empréstimo de 5 milhões de euros com cláusula de compra de 10 milhões de euros. Então, pô, não tem como não comprar em definitivo. Você tá pagando 5 milhões de euros no empréstimo e 10 milhões é para ter em definitivo, pô, vai ter que comprar ele em definitivo, mesmo se der certo ou der errado. É um negócio muito bom, o Fratesi tá muito barato. Só que tem uma cláusula de 50% de venda futura para Inter. Ou seja, se ele se destaca na Lazio, depois da Lazio pagar esses 15 milhões ao todo para ter ele, e vai lá e vende ele por 50 milhões de euros, 25 vai para Inter. Então é um percentual muito alto de venda futura, né? Tem esse negócio. Financeiramente, no futuro tende a ser um bom negócio para Inter. Hoje foi baratinho para Lazio. Só que quando vender, se ele se destacar, aí que vai ser o problema, porque quase todo o dinheiro vai para Inter. O Sporting deixou claro que não tem planos de vender o Luis Suárez, de fato é muito importante para o time. Tá pedindo 80 milhões de euros, aí é loucura. Tanto é que quando ele foi pro Sporting, tava sem expectativa nenhuma. Eu lembro dele jogando no Almeria, segunda divisão espanhola. E aí foi pro Sporting do nada e começou a jogar muito, ainda mais com o coletivo funcionando bem. Mas ele não vale esse valor todo não. É bom, tá no melhor momento da carreira dele, mas calma, não vale tudo isso não. O Osimhen tá interessado em ir pro Arsenal, só que o contrato dele é de 308 mil libras por semana. Estamos falando de quase 1,5 milhão de reais por semana. Porra, 6 milhões de reais por mês pro Osimhen. Só que falando em libras, daria tipo 1 milhão de libras por mês pro Osimhen. É um salário alto, mas é um centroavante que seria titular do Arsenal. Eu acho ele mais completo que o Gyökeres, por exemplo. O João Palhinha pode acabar não indo pro Aston Villa. O Newcastle entrou com força e ofereceu um contrato de 3 anos ao jogador. Cara, sinceramente, ainda mais agora que o Bruno Guimarães saiu, eu acho que o Newcastle seria uma boa pro João Palhinha. Acho que ele teria mais destaque no Newcastle do que no Villa. No Villa eu acho que ele poderia vir a ser reserva. No Newcastle eu acho que ele tem muito potencial de ser titular. O Como tem interesse no Delap do Chelsea. Acho que seria um belo reforço pro Como. Acho que agregaria bastante.
O Liverpool cada vez mais próximo de contratar o Barcola por 125 milhões de euros. Caro pra Dedéu, eu nunca faria essa contratação por esse valor. É bom jogador, mas eu acho muito supervalorizado esse valor todo, tá? Pro PSG é uma grande venda, tem que vender. Se essa proposta chegar mesmo, tem que vender. E trazendo ainda mais o Mika Götze e o Ferran Torres foi menos da metade desse valor. E o Ferran Torres é um cara muito mais decisivo, a gente viu na final da Copa do Mundo. Só que o Barcola é mais habilidoso também, né? Enfim, no geral, eu se fosse o PSG venderia. E o City tem uma oferta pronta de 120 milhões de euros pelo Enzo Fernandes. É um pedido do Maresca, que foi pro City, né? Vindo agora para os jogos desse sábado, vamos ver o que a gente vai ter de mais destaque aqui, ó. Lembrando, futebol brasileiro eu comento no 21 Futebol Clube, tá? Então no Campeonato Argentino teremos Aldosivi e Tigre, o Tigre com a cabeça no jogo de volta contra o City Torque na Sul-Americana. São Lourenço e Santa Fé, onde a fase do São Lourenço é bem conturbada. Estudiantes e Ginásio La Plata, com Estudiantes pensando na volta contra a Católica na Libertadores. Belgrano e Rivadavia, atual campeão de Campeonato Argentino, contra o time que teve a melhor campanha nos pontos corridos na apertura, né? Só que o Rivadavia pensando no jogo de volta contra o Fluminense. Newell's Boys e Riestra, que tem um joguinho que é uma cara de 0x0, 1x0 Riestra. Platense e Boca com a Platense pensando no jogo de volta contra o Coquimbo Bonito na Libertadores, onde ele não fez a sua parte no jogo de ida, ficou no empate, vai ter que jogar bem na volta. E o Boca, pensando no Recoleta, mas onde já fez 3x1 na ida, então pode sim se concentrar nesse jogo, até porque o Boca precisa melhorar no Campeonato Argentino, né? O Boca iniciou mal esse clausura aqui, ó, estando apenas na 9ª colocação, né? Na Bolívia, Real Ouro e Oriente Petroleiro, Guabirá e The Strongest, onde o The Strongest precisa ganhar, cara. O The Strongest empata muito, ó. Então, em 14 jogos, tem 6 empates. Viu o Bolívar ultrapassá-lo, né? Eu comentei agora há pouco isso daí. Teremos Blooming e Aurora, onde o Aurora está muito bem, ali na 5ª colocação, com 22 pontos, mas a fase é recente de muitos tropeços, né? Na Chile, Limache, Universidade de Chile, mais um joguinho aí pro Eduardo Vargas fazer gol. Everton de Vinha e Audax Italiano irão se enfrentar. Na Colômbia, adiado os jogos, né? Teria Atlético Nacional e Santa Fé, seria um jogão. Mas foi adiado, Boyacá Chico Júnior adiado, Cúcuta e Aguilhas adiado, como eu disse, por conta do desastre na Colômbia, tudo adiado. Na Croácia, Istra e Koprivnica, Osijek e Lokomotiv Zagreb. No Equador, Manta e Leones, Guayaquil City e Libertad, duas equipes em uma fase bem interessante. Mochuca e Rony e Barcelona, jogão também, hein? Barcelona favorito, mas jogão. Na MLS, Toronto e New England Revolution. Orlando em Cincinnati é um jogaço, tá? De um lado Griezmann, do outro Evander, e pode parecer até piada eu falar Griezmann e Evander, só que na MLS o Evander destrói. O retrospecto recente do Evander é uma parada absurda no Cincinnati. Todo jogo tem ou gol ou assistência, e muitas vezes gol e assistência. É incrível o que o Evander joga no Cincinnati, tá? Tanto é que o Cincinnati está aqui na 6ª colocação, né? Enfim, é impressionante o que o Evander joga com o Cincinnati. Teremos Montreal e DC United, Charlotte Columbus Crew, Atlanta United e New York Red Bulls. Nashville e Inter Miami é muito interessante, de um lado sem Sturridge, que joga muita bola, do outro Lionel Messi. Teremos Houston Dynamo e LA Galaxy, que o LA Galaxy que trouxe muitos reforços recentes, né? Então trouxe o Irving Lozano, jogador mexicano. Trouxe também o Furuhashi, centroavante também, que já jogou no Celtic, excelente reforço. Jogadores que chegam para ajudar o Marco Reus nesse time do LA Galaxy. Real Salt Lake, Minnesota, Colorado Rapids e Kansas. De um lado o Rafael Navarro, do outro o Joveljic, né? Teremos San José, time do Timo Werner, enfrentando o San Luis. E o Los Angeles FC, do Som, do Buanga, enfrentando o San Diego. No México, o Atlante, que veio e está surpreendendo, vindo da 2ª divisão, vai enfrentar o Toluca. E o Monterrey joga em casa contra o Juarez. Na Noruega tem Oslo e Lillestrøm. No Paraguai, Guarani e Rubionu, Trinidense e Nacional. No Peru, teremos Tarma e Alianza Atlético, Los Chancas e Melgar, Alianza Lima e UTC. Em Portugal, Alverca e Estrela Amadora, Academia de Viseu, que empatou com o Benfica na estreia, agora pega o Santa Clara. E o Rio Ave vai enfrentar o Porto, atual campeão. Na Rússia já está tendo alguns jogos, depois ainda tem Rostov e Rubin Kazan, Krasnodar e Grozny. Esse jogo aqui na Suécia já está no empate, no intervalo, né? No empate não, né? No intervalo. O Sirius atropelando o Maialbi. Na República Tcheca, Slovka e Sigma. Teremos o Padruka e o Mlada. Sparta Praga joga em casa contra o Teplice, depois de ser eliminado pelo Lyon na fase pré-Champions. Vitória Pilsen enfrenta o Zlin. No Uruguai já tem esse jogo no intervalo. Também teremos Juventude de Las Pedras e Montevideo City Torque. Racing do Uruguai
e Nacional. Nacional precisando evoluir. Na Venezuela, Estudiantes de Mérida enfrenta o Anzoátegui. O CV enfrenta o Caracas. Portuguesa enfrenta o Trulhanos. Puerto Cabello enfrenta o Raio Zuliano. Beleza? Eu ainda tenho que adicionar outros campeonatos aqui, por exemplo, ó. Deixa eu pegar aqui na Inglaterra, que eu não adicionei a Championship, né? Mas já vai se iniciar nesse sábado, né, cara? Então aqui o Bolton e o Preston. Tem o Stoke mudou a logo dele, né, cara? Ficou esquisito, é uma logo meio retrô, né? Vai enfrentar o Swansea, tem o Portsmouth e QPR, o Norwich enfrenta o West Brom, o Middlesbrough enfrenta o Lincoln, tem o Charlton enfrentando o Derby, o Bristol enfrenta o Millwall, Sheffield United enfrenta o Birmingham. Eu ainda tenho que adicionar isso daqui para conseguir trazer regularmente aqui no canal, né? E também tem futebol japonês que eu ainda vou adicionar depois. Campeonatos que eu ainda vou adicionar para trazer aqui no canal, rotineiramente, né? Mas enfim, no geral a gente fecha assim o resumo do futebol internacional. Se você quiser, comente aí campeonatos que você quer que eu traga diariamente aqui no canal também, porque o mundo é muito grande, existem muitos países, eu separei aqui sempre os principais, mas por exemplo me veio a memória agora do futebol japonês e segunda divisão inglesa, que dá pra gente acompanhar também rotineiramente aqui no canal, né? Enfim, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você receber diariamente sempre os vídeos novos. Foi esse o vídeo, valeu e falou!